O ator Johnny Depp é um dos maiores profissionais da indústria hollywoodiana. Ele já recebeu 3 indicações ao Oscar, ganhou prêmios importantes como o Globo de Ouro e chegou a ser um dos artistas mais famosos e bem pagos do mundo cinematográfico. Depp ficou conhecido por dar vida ao capitão Jack Sparrow na franquia Piratas do Caribe, bem como por atuar em papéis consagrados, sendo o protagonista do aclamado Edward Mãos de Tesoura, o chapeleiro em Alice no País das Maravilhas, além de ter sido o Willy Wonka em A Fantástica Fábrica de Chocolate. Mas apesar de tanto sucesso, a carreira do ator sofreu muito com as polêmicas em que ele esteve envolvido. Além dos escândalos envolvendo abuso de substâncias, Johnny já esteve preso por destruir um quarto de hotel e enfrentou um julgamento ao ser denunciado por ser abusivo com a sua ex-esposa Amber Heard. Nesse vídeo, nós vamos te contar um pouco mais sobre a vida de Johnny Depp, investigando as principais características desse seu lado obscuro, além de mostrar como o ator está hoje em dia. John Christopher Depp II nasceu em Owensboro, Kentucky, em 9 de junho de 1963. Seu pai, que tem o mesmo nome, trabalhava como engenheiro civil, e sua mãe, Betty Sue Depp, ajudava na renda familiar trabalhando como garçonete, mas também se dedicava aos afazeres domésticos. Johnny era o mais novo dos 4 filhos do casal e descrevia a si mesmo como retraído e excêntrico. A família Depp se mudava com muita frequência por conta do trabalho do pai, o que dificultava com que as crianças criassem raízes e vínculos afetivos duradouros. Além disso, a mãe de Johnny era extremamente abusiva, e os relatos de seus maus tratos já foram divulgados, em várias circunstâncias, inclusive no julgamento promovido pelas denúncias de Amber Heard. E mesmo com tanta instabilidade, o ator passou a maior parte da sua infância e juventude no estado da Flórida. Mas isso não foi suficiente para tranquilizar o seu contexto familiar. Só para vocês terem noção, eles chegaram a morar em um quarto de motel por quase 1 ano, até Johnny Depp, o pai, conseguir melhores condições em seu trabalho. No entanto, o que provavelmente mais gerou sofrimento na infância de Johnny foi a relação com sua mãe. Ele disse em uma entrevista à revista norte-americana Rolling Stone que sua mãe foi o ser humano mais cruel que ele já conheceu em sua vida. Constatação que ele teve em 2016, durante o funeral de Betty. Ele contou que era obrigado a massagear suas pernas enquanto ela contava as gorjetas que tinha ganhado em seu trabalho e que, de uma hora para outra, começava a ser agredido, levando tapas e até sendo alvejado por objetos pesados como cinzeiros, algo que foi confirmado pela irmã de Johnny no tribunal. Para completar, seu pai era bastante ausente e passivo e não mediava essa relação abusiva. Passava a maior parte do tempo no trabalho. Assim, o ator passou a maior parte da sua infância e juventude com sua mãe, o que, sem sombra de dúvidas, lhe gerou muitos traumas que ele carregou durante toda a sua vida. Também foi por isso que Johnny Depp começou a abusar de substâncias químicas com apenas 12 anos de idade. Era a única forma que ele encontrou para suportar o sofrimento que era crescer em um lar tão turbulento. E foi nessa mesma época que sua mãe lhe fez um dos únicos agrados de sua vida. O presenteou com uma guitarra barata que passou a ser a grande obsessão do artista. Johnny já era fascinado pela música e tinha o desejo de tocar junto com alguns primos em uma banda gospel, mas a vida o levou para um caminho bem diferente. Ele aprendeu a tocar um instrumento praticamente sozinho e começou a tocar em pequenas bandas de rock com seus amigos. A vida estava mais ou menos estável, até que seus pais se separaram, em 1978, quando Depp tinha apenas 15 anos. Ele acabou assumindo a função de ter que buscar o dinheiro semanal da pensão alimentícia no escritório do pai, o que aumentou ainda mais a rixa e o distanciamento entre eles. Somado a isso, a mãe do ator passou a negligenciar suas necessidades básicas, o seu sustento de forma geral, se afastando dele quando ele mais precisava, como ele disse na entrevista que citamos anteriormente. Johnny optou por se emancipar para se tornar legalmente responsável por suas decisões, algo que ele já fazia há algum tempo, mas de forma não oficial.
Ele formou uma banda com seus amigos chamada The Kids, e eles começaram a fazer algum sucesso mesmo que localmente. Depp então optou por abandonar os estudos para se dedicar inteiramente à carreira de músico. Inicialmente isso parecia ser uma boa ideia, já que eles puderam até mesmo abrir os shows de bandas mais famosas na época, como o Talking Heads e o B-52s, mas os cachês eram muito baixos e eles mal conseguiam sobreviver. O artista tentou voltar para a escola, mas eles o recusaram, dizendo que ele deveria continuar insistindo em sua carreira, o que pode ou não ter sido dito de forma irônica. A relação com sua mãe também já havia se esgotado por completo, o que o levou a sair de casa para morar com um amigo em seu carro, algo que deveria ser uma solução provisória, mas que acabou perdurando por alguns meses. Johnny Depp e seus companheiros de banda continuaram tendo uma situação financeira complicada durante os próximos anos. Isso os obrigava a manter outros bicos ou trabalhos de meio expediente para se sustentar enquanto perseguiam o sonho de viver da música. Uma das ocupações que eles tiveram deste período foi vender canetas esferográficas para empresas de telemarketing. Curioso, não? E isso perdurou até meados de 1983, quando Johnny já estava com 20 anos. Nessa época, ele conheceu e se casou com a maquiadora Lori Ellison, que era 5 anos mais velha do que ele. Com as novas obrigações financeiras, eles optaram em se mudar para Los Angeles, com a esperança de conquistar novas oportunidades, como assinar com uma gravadora que estaria disposta a lançar um álbum original. Para isso, eles até mudaram o nome e a identidade da banda, que passou a se chamar Six Gun Method. Mas, infelizmente, o grupo continuou a sofrer com os mesmos estigmas. Conseguiam fazer algum sucesso local, abriam shows de bandas mais famosas, mas não conseguiam passar disso, tornando difícil o sonho de viver apenas com esse trabalho. Foi por isso que a então esposa de Depp o apresentou para um amigo, ninguém mais, ninguém menos do que o ator Nicolas Cage. Lori sabia que o marido tinha ganhado muita experiência nos palcos e essa desenvoltura poderia ajudá-lo no mundo da atuação. De cara, o ator viu que Johnny tinha bastante potencial e o apresentou para um agente de Hollywood, que conseguiu algumas figurações que seguraram a barra por algum tempo. Mas não demorou muito até Johnny Depp conseguir o seu primeiro papel de destaque, que veio com o filme de terror A Hora do Pesadelo, de 1984. Ele interpretou o namorado de uma garota que era aterrorizada pelo vilão Fred Krueger, mas conseguiu chamar a atenção mesmo sendo ator coadjuvante. No ano seguinte, em 85, sua banda terminou, assim como seu casamento com Lori Ellison. Depp continuou atuando e percebeu que o cinema estava fazendo por ele o que a música não tinha permitido até então, especialmente pagar as contas. Ele conheceu outras companheiras em sets de filmagens e até chegou a ficar noivo algumas vezes, mas nenhum relacionamento pessoal foi para frente nessa época. Ele começou a estudar e se dedicar à atuação, fazendo aulas em escolas renomadas e contratando professores particulares, e seu esforço logo foi recompensado. Em 87, Depp foi convidado para substituir o ator Jeff Yeager no papel do policial disfarçado Tommy Hanson, em uma série que ficou muito popular no Canadá, chamada Anjos da Lei. Este foi o trabalho que realmente lançou Johnny Depp ao estrelato, tornando-o galã e ídolo adolescente, por mais que ele não gostasse desse rótulo. Mas apesar do sucesso, o ator não quis se manter neste papel por muito tempo. Ele disse em uma entrevista de 2006 que se sentia incomodado com o aspecto industrial da coisa. Para ele, o programa começou a ter um aspecto muito comercial, o que o deixou vazio, apelativo. Contudo, ele precisava cumprir seu contrato, que provavelmente previa uma multa rescisória gigantesca, e chegou até a destruir seu trailer para tentar se desvincular, o que já pode ter contribuído para a fama que ele iria adquirir anos mais tarde. Johnny deixou o papel assim que seu contrato expirou, em 1989, mas foi chamado para fazer uma participação especial na adaptação cinematográfica da série em 2012. No entanto, seu papel foi pequeno e praticamente não tinha função narrativa relevante, funcionando apenas como uma forma de agradecimento pelos serviços prestados.
Mas foram os papéis que ele fez a partir dos anos 1990 que realmente viraram a chave da sua carreira. A começar pelo papel titular no filme de fantasia dirigido por Tim Burton, Edward Mãos de Tesoura. Essa película deixou claro a versatilidade do ator e o estabeleceu como um artista sério capaz de interpretar os mais diversos tipos de papéis. E além da proeminência artística, a obra foi um sucesso de bilheteria, arrecadando mais de 54 milhões de dólares, o que também é algo muito importante para se estabelecer no mercado hollywoodiano. Durante as filmagens, Depp conheceu a atriz Winona Ryder, com quem teve um breve relacionamento. Breve, mas suficiente para produzir uma de suas primeiras polêmicas como um ator de renome. Acontece que eles ficaram noivos apenas 5 meses depois de seu primeiro encontro. E para provar o seu amor, Johnny fez uma tatuagem com os dizeres Winona Forever em seu braço direito, o que significa Winona para sempre. Contudo, o casal se separou pouco tempo depois, e o ator teve que lidar com a tatuagem mudando a escrita para Winona Forever, algo como bêbado para sempre. E apesar das escolhas duvidosas em sua vida pessoal, Depp continuou crescendo em sua carreira e acumulando elogios. Mas antes de passar para seus maiores sucessos, vamos fazer um pequeno parênteses. Acontece que Depp esteve envolvido, mesmo que indiretamente, em uma grande polêmica que nós já comentamos aqui no canal, no vídeo sobre a vida e a carreira do ator Joaquin Phoenix. Em agosto de 93, Johnny e outros 2 amigos compraram o The Viper Club, uma boate de Los Angeles. Rapidamente o local se tornou um dos mais badalados da cidade, principalmente por conta dos seus clientes famosos. Além do próprio Johnny Depp, que eventualmente se apresentava com sua banda P, a Viper também era visitada por artistas como Flea e John Frusciante, músicos da banda Red Hot Chili Peppers, além de outros atores de Hollywood, como era o caso do River Phoenix, irmão de Joaquin. Contudo, o local foi assolado por uma tragédia, que aconteceu no dia 31 de outubro daquele mesmo ano. Enquanto Depp se apresentava no palco com seus amigos, River começou a passar mal depois de ter ingerido uma grande quantidade de substâncias ilícitas. O ator desmaiou do lado de fora da boate e mesmo que seu irmão tenha ligado imediatamente para o serviço de emergência, não foi possível salvá-lo e ele acabou padecendo por overdose. Além de Johnny Depp ser sócio proprietário do local, muitos boatos surgiram dizendo que tinha sido ele o responsável pela morte precoce do ator, pois muitos o acusaram de fornecer as drogas que River ingeriu. Johnny desmente essa versão e nunca chegou a ser processado ou punido por isso, mas diz que foi difícil conviver com esse fardo, especialmente porque ele mesmo estava bastante envolvido com entorpecentes na época, tentando mascarar uma depressão que nunca foi tratada corretamente. Isso fazia com que o comportamento do ator fosse muito instável, imprevisível, o que certamente poderia comprometer sua carreira, e por pouco isso não aconteceu. Em 94, ele esteve envolvido com a modelo Kate Moss e acabou destruindo um quarto de hotel durante uma briga de casal, o que fez ser preso por cometer crime contra patrimônio material. Mas Depp aparentemente podia se transformar em outra pessoa enquanto estava trabalhando, o que garantiu que ele continuasse recebendo convites e atuando em obras importantes. Ainda nos anos 90, o ator trabalhou com o cineasta Tim Burton em pelo menos mais 2 oportunidades e recebeu indicações para o Prêmio Globo de Ouro, um dos mais importantes para o reconhecimento da carreira de um artista de Hollywood. E a virada do milênio foi ainda mais generosa com Johnny. Foi nessa época que ele deu vida ao Capitão Jack Sparrow, que parece ter se fundido a personalidade do ator. Não é à toa que ele foi indicado ao Oscar em 2003 pelo seu trabalho em Piratas do Caribe, A Maldição do Pérola Negra. O sucesso foi tão grande que a obra se tornou uma franquia, e logo foram lançados Piratas do Caribe, O Baú da Morte, que quebrou um recorde de bilheteria ao se tornar o filme mais assistido em um fim de semana de todos os tempos. E abriu as portas para outra sequência, Piratas do Caribe no Fim do Mundo, lançado em 2007 e arrecadando mais de 138 milhões de dólares. As outras 2 partes foram lançadas em 2011 e 2017. Piratas do Caribe, Navegando em Águas Misteriosas e Piratas do Caribe,
A Vingança de Salazar, respectivamente, denotando ainda mais o sucesso da franquia. Mas o ator não ficou estagnado no gênero de filmes de aventura. Em 2005, ele foi aclamado por sua atuação como Willy Wonka em A Fantástica Fábrica de Chocolate. E 5 anos mais tarde, viveu o Chapeleiro Maluco em Alice no País das Maravilhas. Ambos dirigidos por Tim Burton, firmando mais uma vez a parceria de sucesso entre os dois. O artista também teve a oportunidade de participar de outra grande franquia, a Animais Fantásticos, que faz parte do universo do já consagrado Harry Potter. Johnny interpretou o vilão Gellert Grindelwald, que iria ganhar um grande destaque na sequência lançada em 2018, mas as polêmicas da sua vida pessoal finalmente começaram a interferir no seu trabalho. E ele teve uma boa parte de sua participação cortada, além de ser convidado a se retirar dos lançamentos posteriores. O relacionamento que iria gerar o seu maior problema com a justiça começou entre 2011 e 2012, enquanto ele ainda estava envolvido publicamente com outra pessoa, a cantora e modelo francesa Vanessa Paradis. No momento em que eles estavam se separando, Depp conheceu a atriz Amber Heard, e não demorou muito até eles declararem que estavam juntos. Eles ficaram noivos no final de 2013 e se casaram em 2015, mas assim como os outros relacionamentos do ator, este também durou pouquíssimo tempo. Heard entrou com um pedido de divórcio em 2016, que foi seguido pelo pedido de uma ordem de restrição, pois, segundo ela, Depp era um homem abusivo e a agrediu fisicamente e verbalmente em várias oportunidades. O caso só não se tornou um escândalo ainda maior porque eles entraram em um acordo em meados de 2017. No entanto, ele veio à tona novamente em 2018, quando a atriz publicou um artigo no jornal The Washington Post criticando a maneira como a indústria hollywoodiana lidava com as agressões às mulheres, citando o exemplo que tinha vivido com seu ex-marido. Depois da publicação, Depp entrou com uma ação contra a atriz por difamação e ela também o acionou na justiça, pois seus advogados trataram sua denúncia como uma farsa. Dessa vez, sim, o caso foi bastante noticiado pela mídia, fazendo com que Johnny Depp fosse cancelado e perdesse várias oportunidades de trabalho. O julgamento, que só aconteceu em 2022, foi amplamente noticiado pela mídia no mundo inteiro, o que acabou expondo a vida de ambos envolvidos. No final, o júri decidiu a favor de Johnny e atribuiu uma multa de $15 milhões a Amber Heard por difamação, valor que foi alterado para 10,3 milhões por um juiz para respeitar os limites legais. Mas eles também foram favoráveis à atriz no caso que ela abriu contra o advogado do ex-marido, e Depp foi penalizado em 2 milhões por danos morais. Mesmo assim, o ator ficou um tempo na geladeira e só trabalhou em projetos menores e como dublador em animações. Sua primeira aparição importante no cinema só aconteceu no Festival Anual de Cinema de Cannes, em 2023, com a estreia do filme Jeanne du Barry, em que ele interpreta o rei francês Luís XV. Durante as entrevistas no lançamento, Johnny disse que estava sendo boicotado durante o trâmite de seu julgamento e que quer continuar trabalhando com cinema, mas que não depende mais de Hollywood. Ele está procurando financiamento para seu próximo projeto, uma biografia do artista italiano Amedeo Modigliani. Talvez essa seja a confirmação de que o ator esteja mudando de nicho e que nós passaremos a vê-lo em filmes cults que não necessariamente fazem parte do circuito comercial mainstream. Grande parte das suas obras mais antigas já são vistas assim. Então, talvez ele realmente esteja confortável com isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu fico por aqui e até a próxima.